de Pedrinho tá fora, e eu vou falar para vocês com detalhes o peso disso. Vamos falar também sobre informação importante que agitou os bastidores de São Januário, principalmente para quem precisa se reencontrar com a vitória, né? Já são 5 jogos sem vencer e pode ser um passo importante. Eu vou trazer detalhes dessa informação e, claro, Renato Gaúcho definindo a equipe. Olha só, o presidente Pedrinho está fora, exatamente, julgado no STJD. Pedrinho não poderá representar o Vasco como presidente nessa partida contra o São Paulo e nem nas próximas, só volta em maio, é isso mesmo. A punição imposta pelo STJD de 15 dias faz com que o presidente fique fora, literalmente, desses jogos importantes, visando aí, né, o Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil contra o Paysandu no dia 21, enfim, o presidente está fora. Agora o Vasco vai precisar, né, ter um impacto mais positivo acerca disso. Mas por quê? Que impacto que o Pedrinho traz para o jogo? Na última partida contra o Audax italiano, o presidente entrou no vestiário muito chateado com a derrota e colocou fogo, né? Cobrou os jogadores para um desempenho um pouco melhor do que foi apresentado. Então é muito importante a presença do presidente Pedrinho, principalmente nesses momentos da temporada, principalmente nessas fases que o Vasco vem oscilando, né? E a gente precisa muito também dessa representatividade, principalmente em relação a arbitragens, situações que atrapalham o Vasco, né, na temporada. Por exemplo, a arbitragem do jogo contra o São Paulo amanhã, tá? Sávio Pereira Sampaio, é um árbitro meio complicado, né? É um árbitro do Distrito Federal, mas a gente tem muitos problemas com esse cidadão. O outro, na partida contra o Paysandu, lá em Belém do Pará, Ramon Abate Abel, um dos árbitros que vem tendo aí inúmeras questões polêmicas, né, envolvendo jogos no Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa pra gente ficar de olho. E o Pedrinho, ele vem representando o Vasco, né, nessas esferas institucionais, principalmente em relação à arbitragem. Foi punido exatamente por isso, porque foi lá cobrar, né, o Lucas Paulo Torezin, árbitro da partida entre Cruzeiro e Vasco no empate por 3-3. Foi até mesmo vítima, na minha opinião, lá da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O policial foi muito ríspido, sem nenhum tipo de cuidado com o presidente do Vasco e muito menos com o diretor executivo Admar Lopes. Ambos estavam, né, fazendo ali, falando palavras, a súmula diz muita coisa e inocenta completamente o presidente Pedrinho, tá? Impressionante essa punição aí de 15 dias. É uma punição muito grave, né? Muito desproporcional àquilo que aconteceu dentro, né, da esfera do pós-jogo. Enfim, vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, informação bombástica agita os bastidores de São Januário, agita os bastidores do Vasco, e eu quero falar para você que isso pode ser muito bom para o Cruz Maltino. Olha só, o São Paulo está com grandes problemas, é isso mesmo. O volante Marcos Antônio, que é o melhor jogador do São Paulo na temporada, se lesionou e só volta depois da Copa do Mundo. São 6 semanas de recuperação e não joga contra o Vasco. Ele mesmo estava sendo cogitado, né, para a seleção brasileira, para a disputa dessa Copa do Mundo, tá fora. Perdeu a chance e não joga contra o Cruz Maltino. Pode ter certeza, né, que eu não estou comemorando aqui a lesão do jogador, mas eu estou comemorando a ausência desse atleta no jogo contra o Vasco, porque ele é muito bom jogador, o Marcos Antônio, tá? É excelente jogador. Esteve aí fora do Brasil, no Shakhtar Donetsk, volta agora para o São Paulo e vem jogando muita bola, apenas 25 anos de idade. É literalmente o melhor jogador do São Paulo na temporada e não enfrenta o Vasco. E não para por aí, a informação que agita os bastidores é a seguinte: o zagueiro pela esquerda, o Alan Franco, também pode ficar de fora. Será reavaliado hoje antes da viagem para o Rio de Janeiro, né? O treino pela manhã lá no CT do São Paulo, né? Que eles chamam lá de outro nome, que não é CT, mas enfim. O Alan Franco será reavaliado, tá com inchaço no tornozelo direito, principalmente após ali, né, o jogo da Sul-Americana contra o O'Higgins. Saiu lesionado, saiu machucado, o joelho também preocupa ali, mas parece que o tornozelo é o grande vilão. Inchado ali o tornozelo do Alan Franco, ele será reavaliado e também pode ficar fora
desse jogo contra o Vasco, hein? Seria uma excelente notícia, porque no time titular do São Paulo, o Alan Franco faz dupla de zaga com Rafael Tolói e ele é titular absoluto, junto com o Marcos Antônio, que é um volante ali também que faz a proteção e saída de bola do São Paulo. Seria aí um baque no setor defensivo do tricolor paulista para enfrentar o Vascão da Gama em São Januário. Rapaz, seria excelente se o Alan Franco também não jogasse. Já imaginou esses dois desfalques do São Paulo, dois jogadores em destaque do São Paulo? Enfim, seria excelente. Vamos analisar, né, todas as informações vindas de lá para saber se realmente o Alan Franco vai ou não para essa partida no Caldeirão de São Januário. Partida essa que o técnico Renato Portaluppi trabalha hoje pela manhã e vai definir a equipe que vai enfrentar o São Paulo no sábado. A procura por ingressos é muito pequena, muito normal, por conta da derrota, né, no meio de semana. Eu falo aqui, estou falando a semana inteira, tem que ganhar jogos da Sul-Americana para ir com moral para o Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar para ir com moral. Tem que ganhar para ir com moral. O exemplo do São Paulo. O São Paulo não vem muito bem das pernas, mas venceu no meio de semana. O O'Rings, né, acabou sendo aí premiado com essa vitória e vem com uma moral a mais para enfrentar o Vasco. E olha, o São Paulo jogou com o time titular, não poupou ninguém no meio de semana e vem para o Vasco jogar contra o Vasco com o time titular. Já no Vasco existe uma questão de poupar jogadores que está sendo aí já avaliada como exagerada. Vamos observar, é obrigação o Vasco correr mais, jogar mais que o São Paulo em São Januário, porque o São Paulo priorizou a Copa Sul-Americana essa semana, venceu com gols importantes, com Calleri e Luciano fazendo a diferença, né, nessa partida, o time completo, titular dentro de campo, e o mesmo time vem jogar contra o Vasco, sem poupar, sem nenhum problema, sem lesão, e não tem essa de escolher ou ganhar ou perder, né? O São Paulo vai tentar fazer o resultado. Vamos ver, o Vasco precisa urgente e com toda certeza voltar a vencer. Então esse jogo, já que o São Paulo não poupou e o Vasco poupou, acredito muito que o Vasco deve ter e será cobrado ali a comissão técnica um jogo com mais intensidade, com mais força física, mais inteiro dentro de campo. Você concorda comigo? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. O técnico Renato Gaúcho já tenta preparar a equipe para enfrentar o São Paulo nessa manhã no CT Moacir Barbosa, os titulares todos com condições físicas muito eficientes, muito tranquilas, não tem nenhum problema físico nesse momento nos jogadores que estão à disposição e a gente vai estar trazendo para vocês esse time muito em breve definido pelo técnico Renato Portaluppi. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha sobre isso. Lembrando que daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Você aí do outro lado, muito obrigado pelo seu like, é só para vascaíno, hein? O like aqui é só para quem é Vasco. Se você não é Vasco, não precisa clicar. Se você é Vasco, clica no joinha para dar aquela moral, é de graça e você ajuda muito o nosso canal, beleza? Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas.